Você já parou para pensar no poder que existe dentro da sua mente? Quantas vezes você lutou, orou, tentou mudar algo lá fora, mas no fundo sabia que o verdadeiro campo de batalha está dentro de você? Jesus sabia disso. Ele sabia que o homem jamais poderia transformar o mundo sem antes transformar o próprio pensamento. E é por isso que suas palavras continuam ecoando até hoje, mais atuais do que nunca. Tudo é possível ao que crê. Essa é a frase mais simples e ao mesmo tempo mais poderosa que já foi dita. E o que Jesus quis dizer com isso vai muito além do que a maioria imagina. Ele não falava apenas de fé como crença religiosa. Ele falava de fé como estado mental consciente, como força criadora que nasce dentro e muda o que está fora. Ele falava de uma mente treinada para pensar como o céu pensa, para enxergar possibilidades onde o mundo só vê limites. Quando disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: move-te e ele se moverá, não estava usando metáfora poética. Estava revelando uma lei espiritual. A realidade responde ao que você acredita profundamente. Por que isso é tão difícil de viver? Porque fomos ensinados a acreditar mais no medo do que na fé. O mundo educa as pessoas a reagirem, não a dominarem seus pensamentos. Jesus observava o povo e via exatamente isso. Mentes aprisionadas, corações cansados, pessoas dominadas por vozes internas de dúvida e culpa. E foi por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não estava apenas falando de doutrina, estava falando de libertação mental. O inimigo não precisa acorrentar o corpo de alguém quando consegue aprisionar a mente dessa pessoa. Quantas vezes você já acordou com medo do futuro? Quantas vezes as vozes da ansiedade, da comparação e da culpa te fizeram acreditar que Deus te esqueceu? Mas Jesus mostrou algo que muda tudo. O reino de Deus está dentro de você. Não está distante, não está em templos, não está nas coisas que você possui. Está dentro, no centro da sua consciência, no lugar onde o Espírito Santo fala quando tudo se cala. A mente como instrumento do divino. O poder da mente que Jesus revelou não é sobre pensar positivo. É sobre pensar alinhado com o Espírito. É sobre permitir que a mente humana se torne instrumento da vontade divina. Por isso ele dizia: eu e o Pai somos um. Essa unidade é a meta suprema da consciência espiritual. Quando a mente deixa de resistir a Deus e passa a cooperar com Ele, o impossível começa a acontecer naturalmente. Mas é exatamente aí que o inimigo atua. Ele tenta te convencer de que você está sozinho, de que não há saída, de que você perdeu o controle. Ele sabe que se dominar sua mente, domina sua vida. É por isso que Jesus alertava: vigiai e orai. Vigiar é observar o que se passa dentro, porque o pensamento é a semente de toda ação. O que você pensa repetidamente, você cria. O que você sente com intensidade, você atrai. A calma como poder. Jesus viveu cercado de caos, rejeição e injustiça, mas jamais reagiu como o mundo reagiria. Ele não discutia, não se justificava, não buscava provar nada. Mantinha-se centrado. A calma de Jesus era seu poder. Ele ensinava que quem domina a mente domina o mundo interior, e quem domina o interior não é escravo do exterior. É por isso que ele pôde dormir durante a tempestade, enquanto todos se desesperavam. Ele não precisava controlar o mar, porque controlava o próprio pensamento. Quando os discípulos o acordaram gritando em pânico, Jesus apenas se levantou e disse: por que temeis, homens de pouca fé? Depois olhou para o mar e ordenou: acalma-te, e o mar obedeceu. O que poucos percebem é que o milagre começou antes das palavras. Começou na mente dele, uma mente inabalável, alinhada com o Pai, incapaz de duvidar. É por isso que ele sempre dizia: faça-se conforme a tua fé. A semente da fé. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. Mas ela não nasce de um dia para o outro, ela é cultivada como uma semente. Jesus chamou isso de grão de mostarda porque é pequeno no início, quase imperceptível. Mas quando você decide acreditar mesmo sem ver, essa fé começa a crescer. Ela cria raízes na mente, se fortalece no coração e aos poucos começa a mudar tudo ao seu redor. O segredo está em proteger essa semente, porque o mundo tenta roubá-la todos os dias, através do medo, das críticas, da pressa e da dúvida. Jesus sabia que o maior inimigo da fé é a distração, por isso ele buscava o silêncio. Repare, toda vez que algo importante acontecia na sua vida, ele se retirava para orar sozinho. O silêncio era sua fortaleza. No meio do barulho, das multidões e das exigências, ele encontrava tempo para estar com o Pai, porque o verdadeiro poder não está em falar muito, está em ouvir o que o Espírito diz. Pensar como Cristo.
Há uma diferença entre acreditar em Deus e pensar como Deus pensa. A maioria acredita, mas poucos pensam como Ele. Pensar como Cristo é olhar para o impossível e ver oportunidade. É olhar para a dor e ver propósito. É olhar para o inimigo e ver chance de perdão. É manter a paz mesmo quando tudo parece ruir. Essa é a verdadeira força. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que valeria a pena. Ele sabia que cada ser humano enfrentaria desertos mentais, períodos de secura, de silêncio, de testes. O deserto de Jesus não foi apenas físico, foi também interior. Ali ele foi tentado a duvidar da própria identidade. O inimigo dizia: se és o filho de Deus, prova. Mas Jesus não precisou provar nada. Ele sabia quem era. E aí está o segredo. Quem sabe quem é não precisa reagir a tudo. Você já percebeu que quanto mais insegura uma pessoa, mais ela precisa se justificar. Jesus não se explicava, ele apenas vivia o que pregava. O poder dele vinha da coerência entre mente, fé e ação, quando a mente se alinha com a verdade. Quando você começa a pensar como Cristo, o mundo perde poder sobre você. As críticas não te afetam, o passado não te define, as circunstâncias não te limitam, porque o foco deixa de ser o que acontece e passa a ser o que você se torna através do que acontece. É essa consciência que transforma o sofrimento em aprendizado, a perda em lapidação e o silêncio em força. Jesus ensinou que a fé não é passividade, é ação com propósito. Quando curava, dizia: levanta-te e anda. Quando libertava, dizia: vai e não peques mais. Ele sempre devolvia o poder à pessoa, porque sabia que o milagre não depende da circunstância, depende da decisão mental de acreditar. Quantas vezes ele perguntou: crês que eu posso fazer isto? Não porque duvidasse, mas porque sabia que o milagre só floresce onde a mente se abre para recebê-lo. Por isso tantos viam, mas poucos eram transformados, porque o poder não está na presença física de Jesus. Está na consciência de quem ele é e de quem você é nele. Emoções passam, decisões permanecem. Essa é uma das maiores lições de Jesus. Ele nunca disse sinta, ele sempre disse creia. E crer é um ato de vontade, não de sensação. Mesmo na cruz, quando o corpo sangrava e a mente humana gritava de dor, ele manteve o controle. Disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo morrendo, ele estava em paz. Mesmo sendo ferido, ele perdoava. Mesmo sendo humilhado, ele amava. Esse é o nível mais alto de poder mental e espiritual que existe. O poder de permanecer centrado quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. O poder de continuar acreditando mesmo quando o céu parece em silêncio. O poder de se calar quando o mundo grita, porque a vitória não está em quem fala mais alto, mas em quem permanece fiel até o fim. O coração puro e a mente limpa. Jesus sabia que a mente é o ponto de contato entre o humano e o divino. Quando ela é purificada, a vida inteira muda de direção. Ele dizia: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o coração puro é o reflexo da mente limpa. Uma mente cheia de mágoa não consegue ouvir Deus. Uma mente cheia de culpa não enxerga o perdão. Uma mente cheia de medo não sente a presença. Por isso, o primeiro milagre que precisa acontecer é o da renovação mental. A transformação começa quando você entende que não está aqui para repetir padrões, mas para quebrá-los. Não está aqui para sobreviver, mas para manifestar o reino. E esse reino começa com um pensamento de fé, de coragem, de recomeço. A mente humana diante da mente divina. Quando os discípulos viram Jesus sendo crucificado, pensaram que era o fim, mas na mente dele era apenas o começo. O que parecia derrota era vitória disfarçada. O que parecia silêncio era o maior grito de amor da história. Essa é a diferença entre a mente humana e a mente divina. A primeira se desespera, a segunda compreende. A primeira vê dor, a segunda vê propósito. A primeira vê fim, a segunda vê recomeço. O segredo que Jesus revelou é que o poder da mente não é um poder de controle, é um poder de entrega. É escolher confiar quando nada faz sentido. É descansar sabendo que Deus sabe o que faz. É deixar que a fé conduza quando a razão não entende. Talvez você esteja lutando agora. Pode ser uma perda, uma doença, uma dúvida, uma solidão profunda, e a sua mente tem gritado tentando entender o porquê. Mas Jesus te diz hoje: acalma-te, o mar ainda obedece à voz de quem confia. Acredite, o mesmo poder que acalmou tempestades habita dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em você. O mesmo domínio que manteve Jesus firme diante da cruz pode te manter firme agora. A mente é a ponte entre o céu e a terra. Quando você pensa como Cristo, age como Cristo. E quando age como Cristo, vive milagres como Cristo viveu. O primeiro passo é sempre o mesmo. Antes de multiplicar pães, ele orava. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradecia.
Antes de enfrentar a cruz, ele se recolhia. A vitória começa no invisível, na mente que escolhe confiar. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste, porque não vê resultado imediato. Mas o reino não opera por ansiedade, opera por fé. Jesus nunca se apressava. Ele sabia que cada coisa tem seu tempo e quem confia não precisa correr. A paciência é a expressão máxima da fé. É dizer, eu sei que vai acontecer mesmo que ainda não tenha acontecido. É descansar enquanto o mundo corre. É saber que o tempo de Deus nunca se atrasa, só amadurece o milagre. A transformação começa dentro. Antes de o cego enxergar, a mente dele já tinha visto a luz. Antes de o paralítico andar, ele já havia acreditado que podia se levantar. Antes de o pão se multiplicar, Jesus já havia agradecido. Tudo começa dentro. O milagre não nasce no toque, nasce na consciência. É por isso que muitos buscam sinais e não os veem. Porque esperam fora o que precisa nascer dentro. Jesus dizia, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A palavra-chave não é pedir, é crendo. A mente é o altar onde a fé se manifesta. Se você ora, mas continua duvidando, você fecha a porta do próprio milagre. O poder não está nas palavras que saem da boca, está na convicção silenciosa que habita o coração. O que você acredita profundamente se torna a sua realidade. Fé não é sentir, é saber. Jesus não esperava sentir paz para agir. Ele agia e a paz o seguia. Ele não esperava ver para crer. Ele via porque cria. A mente de Cristo é a consciência de alguém que já venceu por dentro antes mesmo de vencer por fora. É a certeza inabalável de que o Pai está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. O que Jesus ensinou é que a mudança não começa no resultado, começa na postura. É quando você decide não reagir ao caos, quando decide se manter em silêncio em vez de se explicar, quando escolhe agradecer em vez de reclamar, que o céu começa a se mover. O segredo do poder da mente está na escolha, e Jesus sempre escolheu a fé. Quando foi traído, escolheu o perdão. Quando foi humilhado, escolheu o silêncio. Quando foi abandonado, escolheu a presença do Pai. Quando foi crucificado, escolheu amar até o fim. Isso é poder mental e espiritual no mais alto nível. É domínio sobre si mesmo. É a vitória sobre a própria natureza humana. A verdadeira liberdade. Jesus veio para te libertar do maior cativeiro de todos, o cativeiro dos pensamentos. O medo aprisiona, a culpa paralisa, a dúvida destrói, mas a fé liberta. Ela abre a cela, dissolve as correntes e devolve o poder que sempre foi seu. O poder de escolher o que pensar, o que sentir, o que acreditar. E quando essa escolha é feita com fé, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna caminho. Jesus nunca fugiu da dor, ele a atravessou. Ele não negou o sofrimento, ele o redimiu. Enquanto o mundo tentava destruir sua paz, ele continuava firme, porque sabia que o poder não estava no controle das circunstâncias, estava no domínio da mente que confia. A mente como campo fértil. Você não pode impedir que os pássaros do medo sobrevoem sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho. Cuide dos seus pensamentos. Escolha o que semear. Proteja sua mente como quem protege um tesouro, porque ela é. A mente é um campo fértil e tudo o que você planta nela germina. Se planta medo, colhe confusão. Se planta fé, colhe milagres. Se planta gratidão, colhe abundância. Jesus não apenas falou sobre isso, ele viveu isso. Quando multiplicou os pães, não reclamou da escassez, agradeceu pelo pouco. Quando enfrentou o deserto, não pediu para sair, pediu força para permanecer. A abundância começa na mente. O maior mandamento e o amor como força. Jesus dizia que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ele sabia que o amor é a força que harmoniza tudo. Quando a mente ama, ela cria cura. Quando a mente julga, ela cria feridas. Por isso, a verdadeira oração não é pedir coisas, é alinhar-se com o amor. O amor é a linguagem de Deus. E toda mente que fala essa linguagem se torna fonte de bênçãos. Você já notou como pessoas cheias de gratidão e fé parecem irradiar algo diferente? É porque suas mentes estão em harmonia com o céu. Você pode ser uma dessas pessoas. Pode começar agora, neste instante. Respire fundo. Pare de correr, de duvidar, de tentar controlar tudo. Feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, renova minha mente. Ensina-me a pensar como tu pensavas. Quando você faz isso, algo começa a se mover no invisível. É como se uma luz suave entrasse onde antes havia escuridão, e essa luz é Cristo. Ele não precisa mudar suas circunstâncias para mudar sua vida. Ele muda você e o resto se alinha. A mente que se entrega a Deus encontra descanso, a alma que confia encontra força, e a pessoa que vive pela fé se torna imbatível, não porque não sente dor, mas porque aprendeu a transformá-la em combustível. Jesus venceu o mundo, e quando você pensa como ele, você também vence. Vence a ansiedade com serenidade, vence o medo com convicção, vence a dúvida com esperança, mas tudo começa com um pensamento.
Um pensamento de fé plantado hoje pode mudar toda uma vida amanhã. Se hoje sua mente está cansada, confusa, perdida, respire. Jesus não veio para os perfeitos, veio para os que precisam de descanso. Ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse alívio começa na mente. Ele tira o peso do medo e substitui pela leveza da fé. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas dar um passo, confiar um pouco mais, amar um pouco mais, esperar um pouco mais. A mente de Cristo não nasce de um dia para o outro. Ela é construída no processo, e cada vez que você escolhe a fé no lugar da dúvida, ela cresce um pouco mais dentro de você. Chega um ponto em que o silêncio de fora não te assusta mais, porque o que fala dentro é mais forte. Chega um ponto em que o que antes te ofendia agora te ensina. Chega um ponto em que o que antes te derrubava agora te fortalece. É nesse ponto que você percebe: o poder sempre esteve dentro. O segredo que Jesus revelou não é sobre controlar o mundo, é sobre dominar a si mesmo. E quem se domina, vence o mundo. Agora feche os olhos, respire fundo e repita em silêncio: Senhor, ensina-me a pensar como tu pensavas. Essa é a verdadeira oração. Quando você muda a forma de pensar, muda tudo. Se essa mensagem falou com o seu coração, se em algum momento você sentiu que Jesus estava te lembrando de algo que você já sabia, mas havia esquecido, escreva nos comentários: "Eu quero a mente de Cristo." Esse simples gesto é mais do que um comentário, é uma declaração espiritual, é o primeiro passo de uma nova jornada. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Aqui cada palavra é um convite para despertar a força que Deus colocou dentro de você. Lembre-se, o mundo pode até tentar te abalar, mas quem tem a mente de Cristo permanece firme, porque a paz que Ele dá não depende das circunstâncias. Ela nasce dentro e ninguém pode tirá-la de você. O reino de Deus está dentro de você. E quando você descobrir o poder que há em pensar como Ele, vai perceber que nada pode te parar, porque quando a mente se cala, o céu fala.